todos os envolvidos nessa história, infelizmente, só tem a perder. Você viu? Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? Quem fala aqui é o Libanês e hoje, finalmente, vamos trazer aqui a minha opinião sobre o que está acontecendo entre Xandão e Bianquinha. Esse é um caso muito emblemático que, na verdade, revela aí a grande maioria do que está acontecendo nas famílias fora da internet também, né? Porque esse caso veio à tona, mas, querendo ou não, é porque eles são ali famosos de Twitch, de YouTube, isso e aquilo. Mas eu quero trazer uma opinião minha aqui sobre o que isso reflete na nossa sociedade em si, galera. Porque, querendo ou não, é foda, né? Do nada você tá tranquilo ali com a sua esposa e de repente vem uma pessoa totalmente de fora do relacionamento ali e fala coisas meio que absurdas para uma outra pessoa. No caso da Bianquinha ali foi falado na internet, né, o que é pior ainda, mas às vezes fala para uma outra pessoa e isso acaba chegando na tua esposa e te causa uma indisposição total dentro de casa. Então, hoje o papo é sobre isso, mas eu quero ver com vocês aqui um shorts, tá, rapidinho, de uma explicação assim rápida sobre tudo isso que está acontecendo, beleza? Vamos soltar aqui. Xandão respondeu em live esculachando a Bianquinha e falando que depois do que ela fez vai ter processo. E aí eu fiquei enojado com aquilo lá, mostrei pra minha esposa, a Jaqueline já ficou com sangue nos olhos, né? Eu só não fiz nada porque ele não deixou. Pois é, cara, a Bianquinha parece ser uma pessoa meio desequilibrada, até por ter um vício gigante em aposta. Porém, depois de ter xingado o Super Xandão e a esposa dele ao vivo, o Super finalmente respondeu esculachando ela, falando que a Bianquinha vai pagar por tudo que ela fez com ele na justiça. Essa treta só fica pior a cada dia, porque como você sabe, a Bianquinha ficava dando em cima do Super Xandão em live, falando que ele é veiudo, sendo que o Super é casado. Só que a parada ficou feia e séria de verdade quando a Bianquinha surgiu com supostas conversas privadas dela com o Xandão, onde o Super mostrava também gostar da Bianquinha. E a esposa dele, vendo tudo isso, ficou muito brava. Porém, o Xandão explicou que atualmente com as IA é muito fácil se passar por outra pessoa, que chega a ser tosco a Bianquinha acreditar. Então ele e sua esposa responderam isso aqui pra ela, se liga. Não faz o menor sentido, por que alguém se passaria por mim? Crimes aconteceram vários. Vários. Isso aí são coisas que serão resolvidas fora da internet, óbvio, porque não sobrou saída. Mano, o Super Xandão respondeu em... Então, galera, esse aí é um breve resumo do que está acontecendo aí com essa questão da Bianquinha e do Xandão, tá? Eu não tô aqui para agredir ninguém, não tô aqui para ficar explanando aí quem tá certo, quem tá errado. Porém, na minha visão, o que aconteceu aqui? Tudo começou por causa de um react do Xandão com um vídeo da Bianquinha, que provavelmente a galera ali do chat dele fez, né? Uma montagem, como eles falam que é uma distorção, mas é tipo uma montagem, um reelzinhos ali. E aí ele reagiu, ficou dando risada, papapá, isso e aquilo. E aí depois, provavelmente isso eles mostraram pra Bianquinha lá no canal dela, e ela também reagiu. A Bianquinha, pelo que eu pesquisei e pelo que eu soube, ela fica lendo aqueles tipos de live pics. E aí alguém mandou para ela sobre essa questão de falar sobre a questão do veiudo ali e tal, não sei o que e tal. E aí eles mandaram esse superchat para ela e ela leu, né? Só que daí ela leu naquele contexto, assim, um contexto mais sensual, e explanou coisas assim com segundas intenções, né? Falou assim sobre a questão do Xandão tá tomando algum tipo de bomba e tal, para poder estar com as veias dos braços saltadas e afins, né? Então ela deu aquela conotação sensual, para não dizer outra palavra, deu essa conotação sensual e aí causou toda essa parafernália. Por quê? Porque chegou, né, na questão do ouvido do Xandão e da esposa dele sobre esse vídeo dela falando dessa maneira sensual, né, eu ia falar a palavra errada, dessa maneira sensual e tal. E é lógico, né, cara, você tá ali com a tua esposa, aparentemente eles estavam em um jantar ou em algum lugar assim, e do nada aparece
esse vídeo, né, alguma pessoa da comunidade do Xandão mandou pra ele esse vídeo dela falando sobre essa questão de do veiudo e não sei daqui, não sei das quantas. Então, tipo assim, pesa o clima, né? Pesa o clima. Você tá ali com a sua esposa, tranquilo, e de repente, do nada, chega um vídeo aleatório de uma mulher que provavelmente, vamos dizer assim, supostamente ele não conhecia só da parte da galera falando em live com ele. A esposa dele supostamente nem conhecia quem era a Bianquinha e tal. Até tem um vídeo ali que ela chega e fala, tipo, pega o Xandão rindo, né, reagindo aos vídeos que eles faziam de montagens e distorções deles, e ele tava rindo, né, com o chat, e a esposa dele chega e, tipo, que parafernália é essa, que patifaria é essa? Mas aí, galera, qual que é a minha opinião? O que eu acho sobre isso e o que eu acho que a maioria das pessoas pensa sobre isso? Hoje em dia, tem certos tipos de pessoas que não podem e não conseguem ver um casal ou pessoas felizes no relacionamento, pessoas tranquilas, às vezes financeiramente falando, às vezes com fama, e aí tem que fazer o quê? Externar coisas para poder desequilibrar essa família, porque querendo ou não, o Xandão e a esposa dele são uma família. E de certa maneira, a Bianca, ela desestruturou, desestabilizou essa questão da família do Xandão. Tipo assim, pode não ter afetado? Pode, né? Mas, querendo ou não, afetou, porque ele vai ter que entrar com processo, como ele já falou várias vezes ali. Ela também vai querer que ele entre com processo. Por quê? Porque na concepção dela, depois de tudo isso que aconteceu, alguém entrou em contato com ela, se passando pelo Xandão, ela achando que era o Xandão, falando com ela, mensagens até íntimas, né, sobre a questão dos dois. Ela falou que o rapaz lá, que estava se passando pelo Xandão, ou que era o Xandão, né, não sabemos, pelo que ele fala não é ele, e pelo que ela fala é ele, né, falando que a esposa dele ia pousar na casa da mãe dela e que ele ia fazer um evento da Growth e ele estaria disponível, né? Ele supostamente estaria disponível para poder estar se encontrando com ela. Mas todo mundo que conhece aí o Xandão sabe que ele é um cara de direita, conservador, é um cara que prega muito essa questão religiosa da família. Então, assim, fica meio que incoerente da parte dele fazer uma coisa dessas. E ainda mais, querendo ou não, cara, nada contra a Bianca, tá? Não tô aqui difamando ela de jeito nenhum, mas é uma menina que todo mundo sabe o estilo que ela é, né? Uma menina um pouco mais extrovertida, uma menina que fala muita coisa na internet. Então, qual que é o motivo do Xandão se envolver com uma menina, e ainda mais que seja uma figura pública, né? Uma figura que expõe tanta coisa na internet. O que ele não faria para expor, o que ela, na verdade, não faria para expor ele na internet, se, por exemplo, sei lá, ele fizesse alguma coisa que desagradasse ela. Então não tem sentido, se ele fosse fazer alguma coisa contra, vamos dizer assim, a esposa dele, né, uma suposta traição, qual que é o sentido dele fazer isso com uma menina que é tão influente assim nas redes sociais e não uma pessoa talvez anônima, que talvez ele conseguiria desmentir facilmente, sendo que não causaria nenhum tipo de estresse na internet, né, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo agora ela, querendo ou não, sendo uma moça tão midiática, é muito mais complicado, e agora envolveu tudo isso. Na minha cabeça, eu acho que ele não faria isso, né? Até pelo que ele prega, que é muito uma questão religiosa, uma questão de moralidade. Então, ele não faria isso. Ainda mais com uma pessoa que é super popular no nicho dela, mas ela é popular, então ela tem muita voz aí na internet, então ela tem muita voz também para ferrar com ele se ela quisesse assim, né? E mesmo que ele não fez nada, olha só o que aconteceu com ele e com a esposa dele. Estão tendo todos esses desgastes no relacionamento. Pode ser que não esteja aquele desgaste de eu vou terminar com você. Mas é um desgaste de quê? De provar que ele não fez isso. Um desgaste de provar que ele é o certo da história e que, no caso, a Bianca seria errada. Porém, ela também
caiu ali no bait, né, de acreditar em um terceiro que se passou por ele, que provavelmente é o que eu acho que aconteceu, se passou por ele aí para poder ter um contato mais próximo com a Bianca. E o que eu acho? Esse cara que talvez se encontrou, chamou ela ali no direct, se passando por ele, em algum momento, se essa conversa fosse se estendendo, ele revelaria que não era o Xandão, né? Que ele revelaria que era uma outra pessoa e que talvez estava querendo se encontrar com a Bianca e tal, né? Talvez um fã dela. Então eu acho que foi isso, cara. Isso reflete muito o que aconteceu na nossa sociedade, porque, querendo ou não, várias pessoas querem se intrometer na vida dos outros sem saber o que está acontecendo e sem permissão. E aí acaba tendo todo esse tipo de transtorno. O cara vai ter que provar que não era ele, a Bianca quer provar que era ele, e a esposa do Xandão fica nesse meio aí, coitada, né? Tendo que defender o marido, sabendo da índole do marido, mas causando assim um desgaste na internet, porque ela não quer provavelmente ser chamada de corna na internet. O Xandão não quer ser chamado de imoral na internet. A Bianquinha, ela não quer ser chamada de prosti na internet, né? Ou de PUTA, porque, querendo ou não, isso acaba com a imagem da pessoa, tanto para um quanto para outro. Todos os envolvidos nessa história, infelizmente, só tem a perder. Você viu? Uma coisa que não teve nada a ver, começou do nada, escalou, foi escalando, que chegou nesse ponto em que todo mundo, todos esses envolvidos só tem a perder com questão da imagem deles. Eles podem aí estar ganhando views, like, quem sabe até dinheiro com toda essa polêmica. Eles podem sim estar ganhando. Porém, olha quantos arranhões e ferimentos na imagem de todos os envolvidos neste caso. Xandão com uma imagem arranhada, né, exposta pela Bianquinha, que ele seria imoral. Bianquinha exposta que seria uma pessoa de índole duvidosa, que foi atrás de homem casado. A esposa do Xandão com uma pecha de traída. Então, todos os envolvidos com a questão da imagem saem prejudicados. E agora vai ter que rolar processo, vai ter que ter desgaste financeiro, desgaste também mental, porque processo sempre é uma merda. Então, galera, pensa bem no que vocês fazem. Tanto você tem que pensar em todos os aspectos. Se você é o cara casado, se você é a mulher do cara casado, se você é a pessoa que está interessada no cara ou na mulher casada, todos têm que pensar antes de fazer qualquer tipo de coisa, porque vai ser desgaste, vai ser treta e vai ser doloroso para a imagem de vocês. Pode ser até que vocês sejam anônimos, mas querendo ou não, na sua bolha ali, isso ainda vai prejudicar. Essa é só a minha opinião aqui, galera. Não ofendi ninguém, só expus o caso aqui, expus a minha opinião, quero deixar isso muito bem claro, mas eu quero saber também de você. Eu esqueci de pedir no começo do vídeo, mas deixa aqui já o seu like, já se inscreve no canal, deixa aqui a sua opinião também. O que eu falei fez sentido para você? Não fez sentido? Tô totalmente errado? Deixa a sua opinião aqui, comenta livremente e tamo junto, galera. Esse foi o vídeo de hoje, até a próxima. Valeu!